boa tarde aí para todo mundo que está chegando, para todos e todas. Serginho aí entrou agora. Uma imensa satisfação poder falar contigo, Fabiano. O assunto de hoje é sensacional, né? Como tu sabe, agora eu comecei a trabalhar um pouco das disciplinas relacionadas a empreendedorismo, marketing ali na UDESC. Nada melhor do que, além da gente falar da questão teórica, né, trazer alguém que está no mercado, que sabe aí como que funcionam as coisas. Então é uma satisfação imensa poder te ouvir hoje aqui. Né? Então, pessoal, para quem está chegando agora, estou aqui com meu amigo Fabiano Brown, fundador da Floripa Runners, um empresário na área do esporte, com um case aí de sucesso. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a Floripa Runners, sobre a experiência dele. E aí, quero ouvir um pouquinho de ti. É um prazer ter você aqui, Fabiano. Estou muito contente e muito ansioso aí para te ouvir hoje. Né? Quero ouvir bastante o teu case aí. Todo mundo quer ouvir, tem certeza. Então, Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em saber que você está agora como professor lá do Cefid, da UDESC, né, o campus que eu me formei, que eu fiz minha graduação, fiz meu mestrado, um lugar incrível, onde essa disciplina que você vai ministrar, eu também já estive várias vezes de forma presencial, né, conversando com os acadêmicos de educação física, que é algo que eu gosto muito de fazer, passando um pouco da minha experiência, não só como profissional de educação física, mas principalmente, né, falando também sobre a profissão, já que estive vários anos atuando no nosso conselho de classe como agente de orientação e fiscalização e hoje como conselheiro, então sempre procurei passar essas informações não só da minha vida profissional, né, como profissional de educação física, mas também da minha atuação frente ao conselho de classe, que é algo que eu gosto muito de abordar, gosto muito de falar com os acadêmicos de educação física. Espero que hoje a gente possa bater um papo super legal aí para falar do case Floripa Runners, que é a nossa empresa aí que eu tanto sou apaixonado. Que legal, que legal. E antes da gente chegar na Floripa Runners, eu quero entender, né? Me conta como é que de onde é que vem essa tua paixão pelo esporte, né? Como tu já falou, tu és um profissional de educação física que veste a camisa, mas como é que começou isso aí? Foi sempre essa paixão pelo esporte? Foi desde pequeno? Como é que foi essa história, o esporte? Então, logo quando eu ingressei no curso de Educação Física, eu recebi o convite de 2 amigos para participar de corridas de aventura. A corrida de aventura era muito forte aqui nos anos 2000, onde é uma modalidade onde existe 3 modalidades principais. É a corrida, a bike e sempre era inserido uma modalidade diferente, como uma canoagem, né? Uma escalada. Então, nós começamos, eu e esses 2 amigos, o Carlos e a Grazi, começamos a participar desses eventos e a gente começou a ingressar no circuito catarinense de corridas de montanha, corridas de aventura. E a partir daí, no circuito, a gente precisava treinar, né? Porque a gente começou a gostar do negócio, começou a ganhar alguns pódios. Então, a modalidade onde demandava mais esforço era a corrida, então a gente começou a treinar mais corrida. E daí, é claro, as provas de corrida, né, começaram a crescer muito aqui em Santa Catarina e a gente procurou também treinar nas provas de corrida. E daí a gente foi tendo aquele gosto a mais pela modalidade, fazendo provas de 5, vamos fazer uma prova de 10, daí a gente precisava treinar durante a semana um pouco mais corrida para poder ir bem nessas provas. E o gosto pela modalidade começou a crescer. Em paralelo, né, eu procurava bastante me especializar na modalidade, eu gosto disso, gosto de ir a fundo, comecei a fazer cursos em paralelo, cursos de gestão, cursos específicos de atletismo, de corrida de montanha, e daí não só o gosto de praticar, também começou a aparecer aquela vontade de ensinar os outros, né? Então, partiu daí, Paulo, essa questão do gosto pelo atletismo, né? Participar de corridas de aventura, né? A chamada corrida de aventura que fez com que a gente despertasse aquele gosto a mais pela corrida de rua. Legal. E aí, foi a partir desse momento que tu fez essa conexão, então, com o Floripa Runners. Conta para nós aí um pouco da tua empresa, o que ela faz, desde quanto tempo que ela está no mercado. Apresenta ela para nós aí. Então, diante disso, Paulinho, a gente se reunia bastante, eu e esses 2 amigos, né? Até para traçar os objetivos de outras provas, até que um dia, num café, lá no Floripa Shopping, esses meus amigos me instigaram a abrir uma empresa, uma assessoria esportiva. Naquele momento eu tinha
uma outra ocupação, eu trabalhava no meu conselho de classe, né, de segunda a sexta, horário comercial, muitas viagens, e esse estímulo veio na hora certa, porque um desses amigos, o Carlos, ele trabalhava muito com domínios, com marcas de registro de domínio de site, e ele me fez o seguinte desafio: Fabiano, se tu abrir a empresa amanhã, eu vou te oferecer o domínio Floripa Runners, que ele já tinha registrado. Então aquilo foi um estímulo muito grande, Paulinho, porque isso era um sábado. Na segunda eu registrei a empresa e a partir dali, eles me estimulando bastante, dizendo que eu tinha um perfil, né? Eu abri a empresa chamada Floripa Runners. E já na semana seguinte eu comecei a estruturar os treinos, né, com os meus amigos que faziam essa atividade de corrida de aventura, convidando eles para conhecer o meu novo trabalho, né, vamos dizer assim, de profissional do atletismo, de assessoria esportiva, e daí aos poucos a gente foi estruturando. Já se vão 14 anos, agora no dia 13 de fevereiro de 2022, a Floripa Runners vai fazer 14 anos. A gente teve muita dificuldade no início. Eu até conto uma situação, Paulinho, que gosto de mencionar isso, que quando eu comecei, eu cheguei a ficar 3 meses na Avenida Beira-Mar sem parar nenhuma pessoa para perguntar o que eu fazia. Até pelo contrário, eu montava toda uma estrutura para os alunos, para os possíveis alunos, e as pessoas ainda paravam para perguntar para mim quanto que era o copo do Gatorade, que eu oferecia também, né? Eu montava uma estrutura lá no início como se eu tivesse 100 alunos, né? E eu não tinha nenhum. Então isso é uma situação bem peculiar e interessante, porque se eu desanimasse, eu já teria abandonado lá no primeiro mês de vida. Então eu sempre digo isso, né? A gente não pode desanimar frente às adversidades. Então, a partir daí, o negócio começou a se desenvolver. Legal. E isso aí é os bastidores que pouca gente sabe, né? Depois que está dando certo, ninguém imagina os perrengues que a gente passa no começo, né? E a coragem que o empreendedor tem que ter também, né? Para poder fazer acontecer. E aí, diante dessa dificuldade, como é que tu fez para a Floripa Runners crescer? Qual foi a tua estratégia para fazer isso acontecer, para a gente ter essa grande empresa que a gente tem hoje? Então, Paulinho, isso é uma excelente pergunta, porque é até um tema que eu abordo bastante quando eu converso com os acadêmicos de educação física, na forma de estimulá-los, de mostrar para eles que a atuação hoje da nossa categoria, do nosso profissional, ela é muito ampla, né? Antigamente, o profissional de educação física atuava só na escola, era só o licenciado em educação física. Hoje nós temos o bacharelado com uma ampla área de atuação, e eu estimulo muito os acadêmicos a verem esses novos meios de atuação da nossa categoria. E lá atrás eu já sabia que para que eu pudesse desenvolver o meu negócio de forma sustentável, eu precisaria me capacitar cada vez mais. E já no início, eu sempre procurei estudar bem o mercado, ver uma perspectiva que era algo que estava crescendo muito na nossa área, né? As pessoas hoje estavam indo muito para atividades outdoor, indo para a rua se exercitar, fazer sua caminhada, sua corrida, e muito sem orientação. Então eu percebi isso, que naquela época a maioria das pessoas que me procuravam, elas buscavam orientação personalizada de caminhada e corrida. E isso eles começaram a ter com o nosso trabalho e viram que eles começavam a evoluir sem se machucar. Por isso que a gente vê hoje tanta gente correndo, né? Porque hoje nós temos muitas empresas nesse segmento que começaram a orientar as pessoas da população, e essas pessoas passaram a evoluir de forma segura, e daí pega o gosto pela modalidade. Todo mundo que corre sabe, né? Que depois que o bichinho morde, você avança muito e quer só aumentar as distâncias, quer fazer provas diferentes, quer participar dos eventos, que é algo que você pode agregar à sua família, com viagens, etc. Então, a partir daquele momento, eu comecei a estudar o mercado, fiz cursos de gestão esportiva. Já naquela época, em 1999, 2000, eu já estava buscando cursos de gestão esportiva, coisa que era bem pouco oferecido aqui. E já quando eu estruturei o meu negócio ali em 2008, quando eu fiz o registro do meu CNPJ, eu daí que busquei ainda mais a capacitação. Curso de finanças, curso de marketing pessoal, de oratória e cursos específicos de prescrição de treinos. Então esse eu considero até um dos fatores principais, Paulinho. Já quando você
vai iniciar o seu negócio, você iniciar já de forma estruturada, não começar se aventurando, né, e até em áreas que você desconhece. A importância de você conhecer o negócio, conhecer a modalidade e ter domínio é fundamental para o negócio prosperar. Uhum, legal. E aí tu falou, bom, tu buscou aí uma... Na verdade, a gente somos eternos aprendizes, né? Estamos sempre buscando ir atrás, estudar, se capacitar. E o quanto que tu atribui, vamos dizer assim, dessa tua busca por conhecimentos extra-técnicos específicos da educação física, mas que te deram subsídios para poder ter uma segurança maior como empreendedor. Quanto tu acha que isso... Que assim, às vezes a pessoa é super técnica, excelente profissional, mas às vezes não se preocupa com essa questão do planejamento, da gestão, né? E no teu caso, assim, como é que tu acha que foi isso, assim, com relação ao Floripa Runners? Tu acha que isso influenciou muito, influenciou pouco, essa busca que tu fez? Realmente, não existe só você ter vontade de fazer o negócio, né? Você precisa muito de ter a capacitação específica para aquele negócio. Porque se você só tiver vontade, você pode até avançar, mas vai chegar um momento que essa barreira da falta do conhecimento, ela vai te bloquear. Então, esse equilíbrio do conhecimento específico, técnico da modalidade e a tua veia empreendedora, a tua dedicação, a tua vontade, a disciplina, esses fatores juntos fazem com que você consiga romper as barreiras, né? Superar os obstáculos que vão vir, como eu mencionei anteriormente, né? Aquela questão de você ficar 3 meses ali sem nenhum cliente, né? Se você é uma pessoa que desanima fácil ou que não é dedicada, disciplinada, você abandona ali no primeiro obstáculo, né? Você vai sentir a necessidade de procurar um outro negócio. Então, uma coisa que eu sempre digo, você precisa ter persistência, você precisa estar dedicado e ter disciplina. A disciplina eu considero uma qualidade importantíssima para tudo na vida, Paulinho, né? Não só para o meu negócio, mas para todos os negócios de quem é empreendedor. Se você não tiver disciplina, você não progride. Certo. É muito legal ouvir isso de ti, assim, que é um cara que batalhou um monte no começo e correu atrás para poder ter o resultado que tem hoje. Porque muita gente, às vezes, se forma e se acomoda, né? E a gente tem que ter em mente que essa busca ela é constante e sempre tem que estar se atualizando perante o mercado, né? Tu foi um cara que trouxe a questão da corrida dessa forma numa época que não tinha tantas empresas assim. Então, tu fosse um pioneiro, né, na região. E se tu não tivesse planejamento, com toda certeza não teria ido para frente, né? Então, eu gosto de trazer um pouco essa ideia da importância da gente buscar essas soft skills, questões de planejamento, de gestão, a questão interpessoal, né? Coisas que às vezes a gente acha que tem que ir na tentativa e erro e existem formas de se capacitar para isso que podem fazer a diferença, né? E até para complementar isso que você está dizendo, Paulinho, lá em 2008, quando nós criamos a Floripa Runners, existiam apenas 4 assessorias aqui em Florianópolis, né? Hoje nós temos em Florianópolis 32 assessorias registradas na ATC, que é a nossa Associação de Treinadores de Corrida de Santa Catarina. E para você ter ideia, em Santa Catarina nós temos aproximadamente 60 empresas e 32 são em Florianópolis. Então, 50% das empresas do segmento, né, registradas atuam aqui na capital. Então, essa questão de lá atrás você visualizar isso aí, eu estou ciente que se não fosse a nossa dedicação, a nossa disciplina e nossa busca pela capacitação permanente, a gente já teria quebrado todas essas que iniciaram lá atrás comigo, que hoje são meus colegas aí de atuação profissional. É bom assim que todos vejam, né, a importância desse preparo. E já que tu tocasse na Associação dos Treinadores de Corrida, que eu sei que tu estás no 2º mandato aí, fala para nós o que a ATC faz, como é que é o teu trabalho lá. Eu sei que você fez um belo trabalho no teu primeiro mandato aí. Fala para nós um pouquinho aí, um pouco da ATC, um pouco do teu trabalho. Então, Paulo, a história da ATC eu gosto também bastante de mencionar quando eu falo em assessoria esportiva, porque lá em 2009, 2010, quando nós éramos ainda poucas empresas aqui, durante um evento aqui nós nos reunimos, os donos das assessorias, e já visualizando esse crescimento lá atrás, em 2009,
a gente percebeu que a gente precisaria organizar os segmentos de assessorias esportivas. Até a própria prefeitura não tinha como identificar esse tipo de empresa. Então, o que nós realizamos? Nós montamos um manual de procedimentos para você abrir uma assessoria esportiva e apresentamos para a prefeitura. A prefeitura, quando viu aquilo, inclusive com um croquis, nós elaboramos um croquis, contratamos profissionais capacitados para elaborar croquis, onde que as assessorias poderiam estar instaladas na capital, com pontos de treino, e apresentamos isso para a prefeitura para que a gente pudesse organizar para eles o segmento. Quando eles viram aquilo, eles na hora concordaram e delegaram à ATC organizar os segmentos. Foi feita uma tomada, tipo uma tomada de, não de preços, mas eles abriram um processo licitatório para que você pudesse ingressar com documentação para poder se instalar na cidade de Florianópolis. Foi a primeira capital no Brasil a organizar o segmento de assessorias esportivas. Então, hoje nós temos um alvará da prefeitura, nós temos o alvará da ATC, as assessorias, quando ingressam para retirar essa documentação, elas já recebem esse manual de procedimentos que lista tudo que você precisa ter para se organizar no seu ponto de treino, tenda 3x3, banquinhos, cavalete sinalizando o nome da empresa, profissional de educação física devidamente registrado no CREF, certificado de registro da empresa no CREF. Então, tudo isso nós organizamos e apresentamos. Inclusive, naquela oportunidade, o prefeito nos recebeu para fazer esse lançamento, né, da regulamentação das assessorias esportivas no Brasil. Primeira capital a montar isso, e a gente acabou sendo uma referência. Então, eu fico muito orgulhoso, né, de contribuir com esse lançamento lá atrás, com essa nova perspectiva, e hoje a gente conseguiu avançar muito dentro da ATC. Hoje o nosso segmento é totalmente organizado. Se você quer hoje montar uma assessoria, a maioria dos profissionais já sabem quem procurar, a gente passa todos os procedimentos, a gente dentro da ATC criou capacitações dos mais diversos segmentos para os associados. Hoje a gente oferece cursos de gestão financeira, de gestão de mídias sociais, né, de marketing pessoal. Então a gente acaba oferecendo para o associado uma série de valores, uma série de produtos que faz com que esse associado veja vantagem em estar conosco dentro da associação. Eu sempre digo, se você estar numa associação, você já está um passo à frente dos demais, porque quando a gente está unido com pessoas, a gente pensa diferente, a gente troca informações, e isso só traz coisas boas. A gente não tem essa questão, Paulo, de ser inimigos, adversários. Nós somos profissionais que buscamos que cada vez mais pessoas comecem a correr de forma organizada, com orientação profissional. Porque se tiver cada vez mais pessoas fazendo a nossa modalidade, todos ganham com isso. Isso é um pensamento que eu concordo plenamente, né? Às vezes as pessoas têm uma questão meio de individualidade, de achar que vai ser exclusivo do mercado, mas é bem pelo contrário, né? Quanto mais o mercado tiver aquecido, mais vai atrair gente. E assim, tá longe, falando só em Florianópolis, né? Tá longe pra gente botar 500 mil pessoas para correr, né? Então tem caminho para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, e com certeza essa organização ela faz toda a diferença, né? E aí já em nome da sociedade, parabenizar por todo esse pioneirismo, por toda essa busca que tu vem fazendo aí pela corrida e pelo esporte. A gente estava conversando esses dias... Fala. E antes de ir para a próxima pergunta, eu quero passar alguns dados bem interessantes para você ver como o nosso mercado vai crescer. Nos Estados Unidos, nós temos aproximadamente 40 milhões de corredores. E aqui no Brasil, nós somos aproximadamente 8 milhões. Então, nós temos muito a crescer. O tamanho do nosso país, né, gigantesco. Então, o nosso segmento, ainda mais agora pós-pandemia, que as pessoas perceberam ainda mais a importância do exercício físico, a importância do profissional de educação física nesse processo, né, de prescrição de treinamento. Está mais do que comprovado que indivíduos ativos, né, enfrentaram muito melhor a pandemia, principalmente no pós-pandemia, né, aquelas pessoas que se infectaram. Então a gente tem estudos mostrando isso, e muitas pessoas estão migrando também das atividades indoor para outdoor. Então o nosso segmento vai crescer bastante, e tem muito a crescer ainda
não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Não, que legal, é bom saber esses números, né? Então, de 200 e poucos milhões, a gente tem só 8 que praticam, né? E é como tu falou, né? Aí fosse para a saúde, que é uma área que eu gosto, mas a gente tem impactos da pandemia tanto em função do sedentarismo, de ter mudado os hábitos, né? Durante o momento ali que a gente teve que ficar mais em casa, como aqueles que de alguma forma se infectaram e tiveram algum tipo de sequela, né? Então, realmente, a corrida ao ar livre, né, acaba sendo muito atrativa por minimizar o risco de contaminação enquanto isso estiver acontecendo e, ao mesmo tempo, propiciar todos os benefícios de uma atividade física tão saudável, né? Então, acho que vem muito a calhar mesmo nesse momento que a gente está. Esses dias você tinha me falado do selo de assessoria esportiva de trânsito livre. Queria que tu falasse um pouquinho disso aqui pra gente. Sim, essa é mais uma das ações aí da nossa associação, da ATC. Durante a pandemia, a gente não parou, a gente procurou buscar mecanismos de fazer com que as assessorias não parassem totalmente, né? Claro, a gente teve um baque inicial lá no início da pandemia, mas a gente procurou estruturar as nossas empresas de uma maneira para continuar atendendo os nossos usuários, os nossos clientes, né? E muitas ações aconteceram. Nós criamos um manual com os protocolos da Covid-19, como que as assessorias tinham que se comportar durante aquele momento mais complicado da pandemia, né? Aquele momento onde houve um grande número de óbitos. Então, a gente procurou, no momento que a gente foi liberado para continuar atendendo, em adotar procedimentos eficazes contra a Covid-19. Então, nós criamos esse manual de procedimentos para que todas as assessorias pudessem trabalhar em conjunto e trabalhar de forma organizada, né? Todos falando a mesma língua. E isso deu muito certo, foi um manual também divulgado. Mais uma vez, eu digo, Sérgio, Paulinho, nós divulgamos esse manual em primeira mão no Brasil. Por quê? Porque quando você está organizado com um grupo de empresas, você acaba, né, trocando informações, trabalhando e o negócio acaba saindo. Então, por nossa associação ser muito unida, a gente conseguiu fazer muitas ações durante a pandemia. Então, o manual foi um deles, né, que repercutiu bastante com as orientações dos protocolos. E a partir daí, um trabalho mais agora nos últimos meses, nós trabalhamos junto à Prefeitura Municipal, a Guarda Municipal de Florianópolis, com o intuito de oferecer um selo para assessorias esportivas de trânsito livre nos eventos esportivos. Isso era uma dificuldade muito grande que a gente tinha em chegar até o local do evento, com trânsito fechado, para montar as nossas estruturas de tenda, levar os nossos equipamentos que a gente acaba orientando os nossos clientes, né? Não só a questão dos equipamentos de aquecimento, mas também a estrutura de água, isotônicos, né? Alimentação e suplementação nas provas. A gente passa a ter isso com mais facilidade, podendo acessar o local do evento de forma mais tranquila, com o trânsito livre. Então, esse selo foi oferecido em conjunto com a Guarda Municipal, Prefeitura e ATC, para todas as assessorias registradas na nossa associação. Então, agora no último evento, a gente já pôde usufruir dessa comodidade, vamos dizer assim, de acessar a área do evento de forma mais tranquila e de forma mais rápida, para colocar os nossos materiais. Isso seria mais para eventos daí? Isso, para eventos esportivos. Uhum. E deixa eu te perguntar, como é que está hoje a busca assim, pelas pessoas com relação à corrida? As pessoas estão buscando? Qual é a tua percepção de mercado? Então, nós tivemos 2 momentos bem interessantes, que foi ali no dia 15 de março, quando, né, as atividades foram suspensas, né, fechadas. Então, a gente teve uma queda muito grande de março a junho. Tivemos até 3 a 4 empresas que encerraram as atividades, não conseguiram se manter. A gente teve também uma manutenção no número de clientes ali no início do ano de 2021, e a partir de junho de 2021 a gente começou a ter um acréscimo no número de clientes. As pessoas começaram a nos procurar mais, a nossa modalidade, e isso eu não digo só da Floripa Runners, eu digo de todas as assessorias, porque a gente, semanalmente, a gente se reúne, né, de forma virtual também, para conversar sobre esses assuntos. E isso é geral, né?
está ocorrendo um crescimento muito grande das atividades outdoor, principalmente das atividades de caminhada, corrida, bike, skate, né? E as assessorias estão sendo também beneficiadas por oferecer um trabalho de qualidade, por oferecer essa prescrição específica, né? Isso algo que eu gosto de mencionar bastante, Paulinho, porque as pessoas que querem iniciar uma prática esportiva, uma caminhada, uma corrida, às vezes a corrida acaba assustando muito. As pessoas às vezes acham que corrida é só para atletas, né? Acabam tendo essa questão, pô, assessoria será que é só para atletas? Mas não, a pessoa que ingressa numa assessoria, começa a ter uma orientação, ela começa a perceber uma evolução muito rápida e de forma segura, que é o quê? Não se machucar. Hoje em dia, a maioria das pessoas que nos procuram dizem que elas correm, mas sem orientação e acabam cometendo um erro muito grave, que é o quê? Correm todos os dias e fazem a mesma atividade, ou seja, fazem sempre a mesma coisa. Hoje eu vou sair para correr, eu vou fazer 5 quilômetros num pace de 6. No outro dia, hoje está agradável, vou correr também 5 quilômetros num pace de 6. Faz sempre a mesma coisa. Isso lá na frente vai acabar lesionando, porque não existe variação de estímulos, não existe uma periodização daquele treinamento, e daí a pessoa acaba fadigando e acaba tendo uma lesão. Então, se você entra para uma modalidade como uma corrida e começa a ter uma orientação, a gente elabora um ciclo de treinos, eu apresento para o meu cliente, mostro para ele o que é uma periodização, pergunto para ele quais são os objetivos e as demandas que ele me procurou, o porquê que ele me procurou, e daí a gente monta um planejamento. E com esse planejamento em mãos, Paulinho, a pessoa se surpreende porque ela sabe quando vai ser o ápice da performance, quando que ela tem que dosar a carga, e isso tudo faz com que ela evolua, ela começa a participar dos eventos, e daí você já sabe a história, né? Ela não abandona mais a modalidade e quer só avançar nas distâncias, quer viajar, e daí começa a conhecer um outro grupo social, pessoas de outras áreas de atuação. Essa parte social também é muito importante, tanto que é o segundo item mais mencionado quando as pessoas me procuram. A primeira, elas querem orientação, e a segunda, o segundo item mais mencionado, Paulinho, elas querem ter um novo grupo social, ou seja, querem conhecer pessoas, querem estar num meio diferente. Então, isso é o que vem acontecendo, né? Esse crescimento absurdo. Acredito que vai crescer ainda mais no ano de 2022, né? Até por causa da retomada dos eventos esportivos. Nós estamos tendo agora a retomada das provas e existem pessoas, uma parcela desse público que só corre quando tem prova. Então, com os eventos retomando, essas pessoas também tendem a retomar a prática da atividade física, a prática da corrida. Que legal, que legal. Aqui, Dami Floripa falou que foi uma que procurou ajuda porque ela corria por conta. Estou só vendo os comentários aqui, se alguém falou mais alguma coisa. Legal. Agora eu vou explorar um pouquinho o teu lado empreendedor. Porque depois, essa nossa conversa aqui, ela vai ser divulgada lá na UDESC e também tem um monte de profissional de educação física que está entrando aqui, outras pessoas que eu sei que acompanham o nosso trabalho, né? E tu claramente tem um perfil empreendedor, né? Nem todo mundo tem esse perfil empreendedor, mas ele pode ser desenvolvido. E eu queria saber a tua opinião, né? Como que tu vê a associação do empreendedorismo com o profissional de educação física? Qual é a tua opinião sobre isso? Como que tu acha que são os horizontes para o profissional de educação física empreender? Tens algum apontamento sobre isso para passar para a galera? Então, Paulinho, o empreendedorismo e o profissional de educação física, eu considero que isso é algo que está muito ligado, principalmente hoje em dia. Antigamente, ali, mais ou menos ali na época que eu ingressei na faculdade, no ano de 2000, a sociedade tinha aquela imagem que o profissional de educação física é o profissional da escola, né? Essa é a imagem que muitas pessoas ainda têm, né? Mas naquela época, quando eu entrei na faculdade, ainda era algo muito mencionado pela sociedade brasileira, né? Lembrou o profissional de educação física, eles falam o professor de educação física, né? Então, eles lembram daquele professor da escola, aquele cara que, na maioria das vezes, a gente tinha uma imagem um pouco ruim, que era o professor que só jogava a bola na quadra, né? Então, essa imagem, no decorrer do tempo, ela foi mudando. Considero que essa imagem foi mudando também
por um aspecto bem importante que foi a regulamentação da nossa profissão, lá em 1998, né? Que é algo transformador para nós. Eu que pude contribuir também, participar bastante desse processo aqui em Santa Catarina, junto com o professor Marino Tessari, lá no ano 2000, a construção do nosso conselho, do CREF 3 Santa Catarina, que nasceu aqui lá no ano 2000. E o CREF teve um papel bem importante nessa reformulação da imagem da educação física perante a sociedade, né? A sociedade hoje nos enxerga diferente, né, Paulinho? O teu trabalho eu considero também fundamental, te admiro muito o trabalho que tu desempenha na saúde, e a gente vê hoje cada vez mais profissionais de educação física inseridos na área da saúde, na saúde da família, né, em programas de saúde da família, em programas governamentais, e isso fez com que a sociedade pudesse perceber um pouco mais a atuação do nosso profissional. Com o bacharelado, com as diversas áreas de atuação da nossa profissão, hoje, se quem está aqui nos ouvindo não conhece, mas nós temos um documento que é a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, onde lá nós temos as áreas de atuação do profissional de educação física, temos até um código específico da nossa profissão, e lá nós temos as diversas áreas que nós podemos dinamizar. E eu, já naquela época, por estudar bastante a nossa profissão, por estar inserido nesse meio, né, do conselho, do CREF, junto com o professor Marino Tessari, eu já via e já visualizava que o nosso profissional estava mudando um pouco a maneira de agir. Por ser um profissional que precisa estar frequentemente se expondo, dinamizando aulas, treinos, é um profissional que está muito exposto, né, Paulinho? A gente sempre precisa estar falando em público. Então, esse profissional ele começou a ganhar um outro nível de atuação, começou a ser visto de forma diferente. E, é claro, aqueles profissionais que começaram a se destacar é porque possuem um viés, uma veia empreendedora, né? Viram que ser empreendedor, fazer diferente, a gente passava a ter um lugar acima no posto. E eu sempre digo para quem está do meu lado, se você fizer o básico, tu já está na frente. E se tu fizer um pouquinho a mais, daí tu descola dos demais. Então, até a questão de horário, né? Hoje tu ser pontual já é algo, é uma coisa tão normal, né? Tu ser pontual, mas tu sendo pontual, tu já é diferenciado. Tu já é visto de forma diferente pelos demais, né? Uma coisa até engraçada, né? Tu fazer o básico, tu já é visto de forma diferente. Então, isso serve para tudo na nossa atuação profissional. Se tu fizer um pouquinho a mais na nossa área, tu já está anos-luz na frente dos outros. Então, eu sempre procuro fazer algo a mais, né? É uma dica que eu sempre deixo para quem quer ser empreendedor. A primeira, faça algo que mostre os seus valores de vida. Faça algo que você é apaixonado. Você tendo esses dois pilares, tu vai se destacar muito, independente da área que você atua, né? Faça algo que mostre os seus valores e seja disciplinado. Não tem erro, Paulinho. Fazendo isso, tu vai avançar e vai chegar muito longe. Sensacional. Essas dicas aí já estão valendo aí uma entrada no mercado explosiva, né? Para quem está pensando em entrar agora, para quem se não está fazendo isso, chegou a hora de dar uma pensada e rever, porque realmente, né? Isso aí nada mais é do que integridade, né? É não querer fazer uma coisa diferente do que tu é, ou do que tu sabe, ou do que tu pode contribuir. E quando a pessoa é íntegra, naturalmente as coisas vão acontecendo. Isso aí é dito e feito. Deixa eu te perguntar, então, para a gente encaminhar aqui para o término da nossa conversa, que está muito agradável, daria para ficar aqui muito mais tempo, mas tem alguma coisa, assim, pode ser uma dica, pode ser um case, uma história que tu gostaria de contribuir com a gente, que tu não falou aqui, relacionado ao empreendedorismo no meio esportivo, assim, que alguém que, ouvindo isso, pode dar aquela virada de chave. O que tu terias para guardar, para passar para nós aqui? Então, Paulinho, isso até que eu mencionei da questão de fazer algo que mostre seus valores, da disciplina, isso serve para todo negócio, né? Mas eu acabei esquecendo algo que lá atrás eu acabei fazendo pelo fato de, é claro, buscar muita capacitação, mas também por estar dentro de uma associação. A gente teve um momento, lá no início da ATC, que a gente não tinha uma sede, não tinha um local para fazer as reuniões. Então nós realizamos uma parceria com a CIF, Associação Comercial aqui Industrial de Florianópolis,
que foi algo também que a gente acabou dando um pulo do gato, né? A gente cresceu muito com isso, porque além de a gente ter uma sede para os nossos encontros, a CIF oferece uma série de infraestrutura para os associados, de capacitação, de treinamento, que transformou a nossa associação. E lá, a nossa primeira ação dentro da CIF foi o quê? Fazer o planejamento estratégico das nossas empresas. E isso fez com que a gente começasse a visualizar o que era assessoria esportiva, o que era a tua empresa e para onde eu quero ir. Esse planejamento foi fundamental para essas empresas lá atrás, as 5 assessorias que faziam parte daquele núcleo da CIF, elas até hoje estão aqui atuando e durante a pandemia isso também se tornou fundamental para a gente enfrentar a pandemia de maneira mais tranquila. Foi difícil para todo mundo, foi, mas quem estava mais preparado, não só mentalmente, né, porque foi algo que abalou muito a nossa saúde, não só física, mas mental, a pandemia, mas também essa questão de você estar preparado em relação ao planejamento da tua empresa. E isso mostrou que aquele grupo lá atrás conseguiu reagir melhor e com essas capacitações permanentes e essas capacitações que ainda são inseridas dentro da TC estão sendo importantíssimas para manter ativa as nossas mentes, o nosso corpo físico, né, e mental dos treinadores para poder passar essas informações, passar essa prescrição da melhor maneira possível para os nossos clientes e usuários. Então, essa dica a mais que eu deixo, realize um planejamento estratégico da sua empresa para que você possa saber como está a vida, a saúde da sua empresa e para onde você quer ir. Colocando isso no papel, você pode ter certeza, você vai longe. Perfeito, melhor impossível, porque a gente vem trabalhando muito. Eu sou suspeito para falar que eu tenho uma outra formação que é administração, então eu gosto muito de tirar essas ideias que às vezes estão tão boas na cabeça, mas quando a gente coloca no papel, a gente consegue visualizar para onde vai, aí consegue pensar em formas de analisar o mercado, aí a gente consegue fazer uma análise interna e externa para tentar identificar quais podem ser os melhores passos, né, para a organização. E no meio da pandemia, eu tenho certeza que quem tinha um planejamento estratégico, como tu está falando, conseguiu ter uma resposta mais rápida, talvez, né, às intempéries, né, da própria pandemia sobre o mercado, né? E aí, é como tu falou, o resultado foi que as empresas estão todas aí hoje mais saudáveis, passaram por um terremoto, claro, mas conseguiram passar por isso. Então, o planejamento estratégico é sensacional, é necessário, e a tua fala acho que contempla bem e encerra assim com chave de ouro. Eu queria aproveitar aqui então para agradecer o teu tempo, as tuas palavras. Eu tenho certeza que tudo que tu falou aqui vai beneficiar muitas pessoas que ainda vão ouvir essa live, né? Agora que tu vais ter essas palavras finais, eu queria já que tu aproveitasse para falar onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais, onde é que as pessoas encontram a Floripa Runners, né? Porque muita gente pode ficar curiosa a partir do que tu falou, talvez não conhecesse, e acho que é um momento também para valorizar o trabalho, né, que vem sendo feito aí há quase 14 anos de maneira tão bacana, tão destacada. E muito obrigado, então, deixar o meu agradecimento e passo a bola aí para você. Paulinho, eu que agradeço muito aí o teu convite aí para fazer esse bate-papo contigo. Estou aberto para outras lives, outras capacitações, e quando as aulas presenciais voltarem também me coloco à disposição para ir lá conversar com os teus alunos lá no Cefid, um lugar que eu gosto tanto. A princípio estou até morando aqui próximo ao Cefid, então vai ser muito bom retornar à casa, né, que eu tanto gosto, que é o meu Cefid, a minha universidade, onde eu me formei, né, e ainda pude me especializar. A Floripa Runners, ela tem 2 locais de treino, Paulinho, na Beira-Mar Norte, no Parque de Coqueiros, toda terça e quinta. As nossas redes sociais é o @Floripa Runners aqui no Instagram, o @Fabiano Brown. Então, se por acaso você quer iniciar uma atividade física com segurança e ainda participar de um grupo onde você vai poder conhecer muitas coisas legais, não só da corrida, mas conhecer pessoas e lugares, porque a nossa assessoria ela faz com que você corra, evolua com segurança e ainda participe de uma rede, um grupo social maravilhoso, uma família FR, como todo mundo fala, né? Que o Floripa Runners é a nossa família FR.
Então era isso, Paulinho. Eu agradeço muito, mais uma vez, o teu convite e me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento no privado, no meu telefone, pelo WhatsApp. É só acessar as nossas redes sociais que vocês vão ter acesso aí a como me encontrar. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço, obrigado pelo teu tempo e com certeza no semestre que vem a gente vai ter outras conversas aí para fazer. Um abração, então. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Até mais.